legislativas, estado afora, porque a capital acaba sendo aí esse reflexo do que ocorre pelo restante do Paraná. É porque a Câmara precisou abrir sindicâncias contra 3 vereadores. A Corregedoria, então, abriu 5, contra 3 vereadores da cidade. A informação foi dada em primeira mão pelo jornalismo aqui do Grupo RIC, apurada pela jornalista, nossa colega de bancada aqui, a Rafaela Moron, na coluna Expresso do portal ric.com.br. As sindicâncias para apurar possíveis infrações ético-disciplinares envolvem nomes da direita e da esquerda e são resultado dos embates acalorados que aconteceram nas sessões plenárias no início desse ano legislativo. O vereador mais votado das últimas eleições, o Guilherme Kilter, do Partido Novo, é alvo de um desses procedimentos. A reclamação contra ele teria partido da vereadora professora Ângela do PSOL, por transfobia contra a deputada federal Érica Hilton. Procurado pela coluna do Grupo RIC, ele comentou a denúncia. Vamos ouvir então esse parecer do Kilter em relação aos pontos que foram apresentados contra ele no Conselho de Ética. É completamente ridículo, né? Você me acusar de transfobia por falar simplesmente a verdade, ou nem isso, né? Eu não acusei a Érica de nada. Eu simplesmente falei que ela diz ser mulher. Então ela pega essa fala contra uma pessoa do seu partido, uma deputada do seu partido. Em todo momento eu me refiro a Érica Hilton no feminino. Repare isso, que é o nome que ela escolhe usar, é o nome que eu respeito que ela utilize. Então não faz o menor sentido você querer criminalizar a verdade. Qual que é a verdade? Homem é homem, mulher é mulher. Ponto, acabou. A gente não pode ser criminalizado por falar a verdade, e é isso que a Ângela quer, né? Que a verdade seja criminalizada. Então não vai ser aceito esse tipo de coisa. Eu vou continuar falando o que deve ser falado, e isso não vai me amedrontar em nenhum momento. A vereadora professora Ângela do PSOL, que fez a denúncia contra o Guilherme Kilter, também é alvo de 2 investigações. Uma delas foi motivada por uma denúncia do vereador Éder Borges, do PL, acusando a parlamentar de uma fala antissemita. Nas redes sociais, ela rebateu essas acusações e disse que vai continuar defendendo a causa palestina. Outras 2 sindicâncias abertas pela Corregedoria são contra o vereador João Bétega, do União Brasil. Segundo o próprio vereador, as denúncias teriam sido protocoladas não por um vereador atual da legislatura, mas pelo ex-prefeito de Curitiba, Rafael Greca. Uma dessas denúncias teria sido feita depois de uma fiscalização que ele conduziu em uma casa que atende pessoas com transtornos psiquiátricos. E a outra devido a um financiamento cultural que foi questionado pelo vereador. Vamos ouvir então essa fala a respeito da polêmica também envolvendo essa possível denúncia feita por Rafael Greca. A antiga gestão da Prefeitura de Curitiba financiou com 150 mil a Bienal Internacional do Cabaré. E um dos espetáculos da Bienal foi um careca de calcinha andando no meio da Rua 15 com crianças passando no meio da rua, com idosos passando no meio da rua. Temos o contrato para provar que isso aconteceu, temos imagens desse, entre aspas, espetáculo. Eu acabei expondo essa situação, esse absurdo que aconteceu, e por isso o senhor Rafael Greca quer me colocar no Conselho de Ética e até mesmo cassar o meu mandato parlamentar. Em nota enviada à coluna, Rafael Greca negou a informação e reiterou o posicionamento enviado pela Fundação Cultural de Curitiba, que esclarece que a apresentação que foi mencionada pelo vereador durante essa fala dele não foi financiada com recursos da Prefeitura. Segundo o município e também de acordo com a nota do ex-prefeito Rafael Greca, o valor aí dessa manifestação cultural, que foi de R$ 158.400, se refere a um outro evento da mesma companhia, que integrou a Mostra Internacional de Cabaré. Esse evento teria sido patrocinado por empresas privadas por meio de uma renúncia fiscal do município. A nota informa ainda que a decisão de investir em peças como esta cabe exclusivamente às empresas. Em entrevista ao RIC Notícias Opinião desta quinta, o presidente da Câmara de Vereadores, Tico Kuzma, do PSD, em Curitiba, falou sobre os casos que levaram às investigações e reforçou mais uma vez que vai exigir respeito e decoro entre os parlamentares e que espera que os vereadores reflitam sobre suas atitudes. Vamos ouvir o Tico Kuzma. O papel na sessão é da tranquilidade para que os vereadores se utilizem dos seus horários, mas que respeitem o regimento, que tenham ética, tenham decoro parlamentar. E também como instituição Câmara Municipal, cabe a nós, quanto mesa diretora, assim que recebemos qualquer representação, fazemos os encaminhamentos que são possíveis, ou para o corregedor, que é o vereador Sineto Aldo, ou para o Conselho de Ética, né? Eu espero que os vereadores tem uma percepção a partir do momento que tivemos essas representações e abertas essas sindicâncias, que realmente vejam se está tudo de acordo
com aquilo que diz as leis, as regras, se estão se cedendo ou se ceder ou não, e que possam ver se continuam naquele rumo, naquela rota, ou se possam fazer uma mudança de rota. Porque eu falei na primeira sessão dessa legislatura, é tão difícil conquistar um mandato, é tão difícil ser eleito pelo voto popular, é tão difícil representar as pessoas, ter esse direito. São 1000 candidatos na cidade de Curitiba. E depois você acabar perdendo o mandato por um ato, uma ação que você não pensou, não planejou, na hora de fazer, na hora de falar, isso pode acontecer. Então, que os vereadores reflitam nesse sentido, mesmo aqueles que estão sendo representados ou não são representados, na verdade é uma sindicância ainda que é para apurar, não tem aqui mérito nenhum, não tem culpado ou inocente nesse momento, né? É só uma sindicância que o corregedor vai ouvir os lados e vai ver se faz sentido ou não aquilo que foi representado. Mas a partir desse momento que tem essa sindicância, que todos os vereadores, né, reflitam realmente se estou fazendo aquilo que é correto, aquilo que é o meu papel, se eu estou excedendo o meu papel, se eu estou excedendo a minha fala. Temos diversos exemplos pelo Brasil sobre a questão de decoro parlamentar. Decoro parlamentar é muito subjetivo. Então, o que você pode achar que eu estou fazendo errado nessa entrevista, você pode achar que eu quebrei o decoro falando alguma coisa nessa entrevista, ou que um comportamento e tal. Então, isso cabe aí ao plenário, né, julgar essa questão de quebra de decoro nesse momento, no momento para frente. Então, assim, seria, espero que os vereadores, né, realmente avaliem, né, o seu comportamento no plenário, o comportamento fora do plenário, e façam eles mesmos que têm que fazer essa avaliação até onde está o seu limite do seu mandato que foi colocado pelas pessoas. As sindicâncias foram abertas depois da instauração de processos administrativos, quando a mesa diretora da casa recebeu então uma representação contra cada um dos parlamentares citados. Veja até na fala do presidente da Casa de Curitiba, da Casa de Leis, é só uma sindicância. Os próprios parlamentares vão banalizando os recursos e instrumentos que a casa tem para apurar quebra de decoro parlamentar. Tudo que acontece dentro da Câmara de Vereadores de Curitiba agora vai virar uma sindicância, vai virar uma denúncia dentro do Conselho de Ética, e aí, de fato, quando existir uma situação que precisa ter ali um olho, uma lupa em cima do caso, não vai ser feito, porque é só uma sindicância. Eu me pergunto, porque a gente começa mais um ano legislativo em Curitiba com polêmica. Imaginávamos que teríamos ali debates acalorados acerca de temas que envolvem os moradores, a população, quem vive em Curitiba, e não assuntos ideológicos. Eu puxo inclusive aqui já a mensagem do Michel Bettinardi. Ele disse: meu Deus, as pautas de maior importância são ideologia, nada mais importa, porque nós vemos temas que são ali de debate ideológico tomando conta de um plenário municipal, temas inclusive que envolvem parlamentar federal. Eu quero entender como que uma situação envolvendo um caso lá de Brasília, uma parlamentar lá de Brasília, reflete na qualidade de vida dos curitibanos para se tornar um tema dentro da Câmara de Curitiba e inclusive para respingar agora em uma sindicância que faz com que os assuntos patinem e coloca a lenha na fogueira, e continuamos aqui, olha, patinando, atolados em cima de pautas que não mudam nada pro curitibano. E aí tem a situação também envolvendo as apresentações culturais, se tinha ou não uma pessoa se apresentando ali, um homem praticamente seminu no centro de Curitiba, e aquilo não foi pago com dinheiro público. Também fica aqui o meu questionamento se demorou ali para o vereador ter acesso a alguma prova, ou se o município está respondendo de acordo com o de fato o que aconteceu. Já fico com essa curiosidade de entender se teve ou não dinheiro público nesse caso, cabe ou não a gente aqui questionar essa situação. Fato é, Rafaela Moron, você que na última tarde estava em cima do assunto, conversando com os vereadores, apurando e trazendo essa informação em primeira mão aqui dentro do Grupo RIC. Debates acalorados, mas nenhum deles que de fato reflete mudança na vida dos curitibanos. É só discussão ideológica? Pois é, Bea, veja, esse é um caso de Curitiba, mas que na verdade ele acaba conversando com todo o estado, acaba conversando com uma realidade que se apresenta em muitos locais do país, inclusive em Brasília, quando a gente coloca um olhar ali sobre o legislativo e a forma como o legislativo vem se comportando, aí nossos representantes, né, de maneira geral. A Câmara chegou bastante intensa, é um recorde de registros ali, de acionamentos de um vereador contra o outro, de um político contra outro, em razão de falas que foram feitas em plenário ou mesmo de comportamentos e recortes de redes sociais, né? Então, lá na Câmara de Curitiba,
vão ter 30 dias para apurar e verificar se essas denúncias têm sentido ou não de um contra outro, para aí existir um encaminhamento. Mas os questionamentos sempre por trás vêm muito na linha de um comportamento que o país apresenta de, aspas, judicializar tudo. Então, agora eu tenho uma discordância, eu já vou acionar você. Próxima vez, você será acionado também. A gente está em março. Dá a tônica já do que deve vir até dezembro, né, dentro dos discursos. E a preocupação é exatamente com os projetos que fazem diferença na vida das pessoas. Em São Paulo, já houve uma reclamação parecida. O presidente da Câmara de Vereadores por lá chegou a dar uma entrevista à Folha de São Paulo dizendo que os gabinetes se tornaram estúdios de televisão. Então, estão todos prontos para o seu recorte, seja para falar de pauta ideológica, que também é importante, tem a sua audiência, tem a sua parcela, né? Mas seja para garantir recortes e talvez implicar em um trabalho de menor qualidade dentro do plenário para as discussões. Então é preciso achar um bom senso, um caminho do meio. A Assembleia Legislativa já teve acionamento também relacionado à questão do Conselho de Ética, né? Em relação a um bate-boca que tomou conta por uma questão de tempo, onde o bom senso poderia ter resolvido muito bem ali, né? O embate dentro de discussões, teve empurrão no corredor. Em Brasília, começou uma guerra dos bonés, das camisetas. Teve lá uma baixaria, foi citada inclusive aqui no Jornal da Manhã, onde o presidente da Câmara, que acabou de chegar, teve que bater na mesa e dizer, escuta, aqui tem organização, né? Então, esse acirramento vem muito das pautas ideológicas e é preciso uma observação, porque o presidente da Câmara ontem, né, ao comentar esse assunto, ele disse, mas isso é um reflexo da sociedade, é o que a gente encontra na sociedade, né? E apontou ainda outros 2 elementos. A questão de, em Curitiba, por exemplo, a gente tem muitos nomes novos chegando, muita gente jovem, o começo de mandato, querer colocar ali posicionamentos. É claro que a questão do decoro, em qualquer instância que seja, aqui em Curitiba, no Paraná, em outras cidades, no país, tem que ser observada e precisa ter, de fato, uma fiscalização e apurações na questão devida. Mas o que preocupa é essa banalização e a conta que fica para os projetos que realmente fazem diferença para a vida das pessoas. Ideias diferentes você vai encontrar. A gente tem um Brasil dividido, principalmente entre direita e esquerda, com as suas camadas, e essas ideias vão se apresentar de forma representativa através da voz dos parlamentares. Não vai dar para toda vez que eu discordar de alguém que está dizendo o caminho se eu sobrecarregar um sistema interno, trabalho interno, que não vai dar em nada para eu colocar nas minhas redes sociais, que eu acabei acionando alguém em relação a tudo isso. Essa é a preocupação e claro que a gente vai acompanhar os desdobramentos da Câmara de Curitiba. Olha, Rafa, eu fico pensando aqui, aí eu peço um minutinho da atenção aí de quem está nos ouvindo agora, no carro, em casa, está se arrumando aí para trabalhar. O que essa questão ideológica, essa discussão ideológica na Câmara de Curitiba vai mudar a nossa vida? A gente elegeu nossos representantes, nossos vereadores para isso? Para discutir transfobia? É isso que a gente quer, essa discussão na Câmara? E olha, isso aí, claro, a gente não consegue ter o reflexo disso em todas as câmaras, mas aqui na Assembleia a gente tem uma situação muito parecida. Na Câmara dos Deputados também. Até quando isso? Os vereadores estão lá para defender os interesses do povo, para apresentar projetos de lei que mudem a vida da sociedade. Será que Curitiba está perfeita? Não precisa de nada mais para as pessoas estarem discutindo isso? Você não viu, hoje nós estamos em março, 2 meses de fato de trabalho ali na Câmara de Vereadores. Quais os projetos que esses vereadores aí, que a Rafaela citou, apresentaram aí para a sociedade curitibana? De melhoria para a sua vida, para a minha vida? Ao invés deles aparecerem com projetos, com discussões, eles querem aparecer com essa lacração na internet. É isso que eles estão querendo. Eles não têm, parece, projetos para apresentar para Curitiba que possam render discussões para que a mídia se debruce ali sobre os projetos e querem aparecer simplesmente para a internet, para sua bolha. Eu chego à conclusão de que o único objetivo deles é simplesmente aparecer. Como não conseguem com o trabalho, que foram eleitos para isso e ganham dinheiro para isso, resolvem lacrar na internet. Triste isso aí, a gente vê no início do mandato, a entrevista do presidente da Câmara, o Tico Kuzma, é quase um apelo aos seus colegas ali para que mantenham-se no decoro, para que se mantenham a discussão dos projetos e não a
questões ideológicas que não levam a nada, nem na minha vida, nem na de vocês aí que estão me ouvindo agora. Mais uma vez eu faço questão aqui de registrar as participações que estão chegando por mensagens. Aqui o Xangai mandou, mesmo que não foi dinheiro direto da prefeitura, mas foi dinheiro que era destinado, que seria público. Junto com isso, o perfil ali do YouTube, o usuário disse, renúncia fiscal não é dinheiro público? Eles comentando sobre a resposta que a prefeitura e também a nota do ex-prefeito Rafael Greca apresentaram aí a respeito da própria manifestação cultural que aconteceu durante a Bienal em Curitiba. O José Rodrigues também disse, só para avisar os vereadores, minha rua tá cheia de remendo, a praça tá sem lixeiras, mas meu IPTU está caro e preciso pagar até o fim do mês para ficar aqui, acho que ele não completou aqui a frase, para ficar, por favor. É bom, Bia, que ele deixe o nome aí da rua para que a gente passe para os vereadores, para que vão lá. Visite essa rua aí e veja que existe problema em Curitiba. Curitiba não é perfeita. Que ao invés de ficar discutindo bobeira na tribuna da Câmara, sendo pago e remunerado e bem remunerado por nossos tributos, pelo nosso dinheiro, vai lá na rua do nosso ouvinte aqui, vamos ver se ele coloca aqui, a gente avisa esses vereadores, se não tem o que fazer, passa lá na rua dele e vê como é que tá a situação do pavimento. José Rodrigues, registra então para nós e também coloca a praça, o bairro, o que você quiser, que a gente vai colocar aqui com prioridade agora no Jornal da Manhã Paraná. 7h21. Repita. 7 horas.